Vamos começar a falar de coisa boa? Ixi. Coisa Quando você boa. fala que coisa boa, nunca é coisa boa. Você já notou isso? Não, vamos falar de coisa boa, vamos falar de imposto. Você gosta de pagar imposto? Deixa no off, deixa no off. Gostar não gosto não, mas tem que pagar, né? Fazer o quê? Infelizmente tem que pagar imposto, até como a gente falou no vídeo do rapaz que teve a sua mercadoria apreendida ali. Se ele tivesse criado um MEI e pago os impostos, ou se ele tivesse em conformidade aí com o sócio, né? Se é que vocês me entendem. Se ele tivesse em conformidade com o sócio, se ele tivesse todo reguladinho. E falando no sócio, a gente falou também que mora em casa alugada, né? Sim, Você acredita que vai ficar mais caro ano que vem? acredito. Aqui no Brasil... Por normal, já todo ano fica, né? Que tem aquele... aquele reajuste anual e tal. Não, mas vai ficar mais caro, vai ficar bem mais caro, porque, assim, hoje a gente vai comentar aqui sobre um imposto que vai surgir nos aluguéis a partir de 2026. Lê a notícia pra nós aí, querido. Imposto absurdo vai ser cobrado de quem aluga imóveis a partir de 2026. Eu vou ler a notícia e vai aparecer aqui pra vocês acompanhar, tá? A reforma tributária, aprovada pelo Congresso e em fase de regulamentação, vai mudar as regras para quem lucra com aluguéis de imóvel. A partir de 2026, o novo imposto passará a ser aplicado em casos específicos, atingindo principalmente pessoas físicas que possuem mais de 3 imóveis alugados e recebem acima de R$ 240 mil por ano, o equivalente a 20 mil mensais. Como vai funcionar a nova cobrança? Os tributos que entram em vigor são o Impostos sobre Bens e Serviços, IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Eles substituirão encargos já conhecidos como ICMS, ISS, PIS, CONFINS e IPI. A novidade é que, além das empresas imobiliárias que já pagam os tributos atualmente, pessoas físicas com alta renda de aluguel também passarão a contribuir. O impacto será restrito principalmente a quem tem apenas alguns imóveis e não alcançam a renda mínima não deve ser afetado. O novo imposto não atinge todos os proprietários, apenas aquele com patrimônio e faturamento elevado. Outro ponto da reforma que preocupa o setor é a criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, apelidado de CPF dos imóveis. A proposta é centralizar dados de propriedades que hoje estão dispersos entre cartórios, prefeituras e Receita Federal, e a expectativa é que a medida traga mais controle sobre movimentações imobiliárias, mas há receio de que seja usada futuramente como base para aumento do IPTU. Especialistas orientam que quem se enquadra no novo critério busque planejamento tributário para reduzir impactos. Há quem defenda, inclusive, a abertura de pessoa jurídica para gerir aluguéis, já que empresas terão direito a redutores na alíquota. Enquanto a regra não entra em vigor, vale o alerta: proprietários que tentarem usar a reforma como justificativa para reajustar contratos antes do prazo poderão ser enquadrados em práticas abusivas. Olha, desde que a gente se entende por adulto, vamos dizer assim, eu falo até brincando, né, que eu e a Luana, a gente tem 28 anos, então a gente entrou na vida adulta, vamos dizer, não faz nem 10 anos. A gente é uma criancinha na vida adulta. E é muito engraçado que o legal de ter quase 30 anos é que a gente conhece pessoas desde os 20 anos, né, que estão surgindo agora, molecada nova, molecada jovem, conhece pessoas dos 40 anos, conhece pessoas dos 50 anos, e é incrível que a gente vê. Pra quem não sabe, meus pais, eles são bem mais velhos, tá? Bem mais velhos mesmo, não é tipo 40 anos, é tipo 80. E é muito engraçado. Então a gente conhece gente bem novinho até gente bem mais velha. E é muito engraçado que a gente vê que
as pessoas, quanto mais velhas, elas vão dizendo assim, nossa, na minha época a gente trocava imóvel por linha de telefone, na minha época era muito barato, na minha época a gente trocava carro por imóvel e tudo mais, só que... Não é que era barato, né? Era pra gente ter uma ideia de equivalência. Um terreno equivalia a uma linha de telefone. Era até meio desproporcional, se a gente parar pra pensar. Mas o que eu digo é o seguinte, Um e terreno, se você uma parar pra casa. pensar, era um lugar que tinha, assim, tinha uma certa abundância, assim, de pessoas, pessoas Pessoas vendendo conseguiam imóveis, comprar, as pessoas né? conseguiam comprar, você via o valor do Antigamente dinheiro. era muito Daí- muito mais facilitado a daí compra hoje em e venda de imóveis, né? Hoje em dia. Agora, hoje em dia, as pessoas mal conseguem sair do aluguel. Hoje em dia, as pessoas... As pessoas nem querem, né? Muito. Tem E muitas pessoas que nem querem mais comprar casa. Tem muitas pessoas que nem querem mais comprar casa, até mesmo porque tem a visão que quando você compra uma casa, você deixa de pagar um aluguel pro proprietário E pagam passa um aluguel pro governo, que é o IPTU. Só que quando a gente paga um aluguel, pra nós, a gente já tá pagando o IPTU. Do mesmo jeito que a gente vai pagar esse imposto que vai surgir indiretamente. Eu acho muito engraçado que aqui no Brasil tem todo um jargão, tem todo um jogo de palavras assim para formular leis, para formular impostos, para formular taxas, essas coisas, que eles deixam na cara assim, deixam nas palavras assim, olha, a gente não vai afetar quem tem pouco dinheiro, a gente vai afetar, ó, quem tem bastante imóvel, a gente vai afetar, ó, quem tem uma renda bem alta e tudo mais. Só que as pessoas que têm as rendas mais altas, muitas vezes elas são donas de empresas, elas são prestadoras de serviços. Isso no fundo, não vai pesar se a pessoa tem uma empresa, não vai pesar pra empresa. Vai afetar o funcionário, se parar pra pensar, porque tudo vai estar lá no encargo final. Tudo vai estar embutido lá no preço final. E quem se lasca no preço final é a pessoa pobre que tá pagando o imposto, não O que vai acontecer é que o aluguel que você pagava R$800, daqui a 2 anos, você vai estar pagando R$1.000. Não é o proprietário que vai pagar o imposto. Vai estar embutido no seu aluguel. E sabe o que acontece se o proprietário ele não alugar? De fato, o que ele pode fazer, por exemplo, é vender o imóvel. Se ele quiser até se desfazer dessa bucha, vender a preço de banana, só pra não ter parece que é um negócio que é devendo, feito pra as pessoas não comprarem mais casa, né? Porque na época, por exemplo, dos meus pais, eles compravam casa como uma segunda fonte de renda, vamos falar assim. Então, muitas pessoas compram casa pra agregar numa renda familiar pra conseguir o sustento. Que nem falou, ali tem advogado aconselhando que já entre no âmbito jurídico. Por quê? Porque vai se tornar uma empresa. Mas o que ninguém fala é que tem muita gente com uma renda relativamente, um salário mínimo, junta um dinheirinho ali, pegam o dinheirinho que ela juntou a vida inteira pra tentar comprar uma casa ou uma segunda casa pra ajudar nessa renda familiar. E sabe o que é engraçado? Eu até seria a favor de cobrar mais impostos. Desde que eu saísse na rua, a rua esteja toda asfaltada, uniformemente, não aquele asfalto todo remendado, que parece uma conchinha Aquele de serviço de retalhos. porco. E que é feito geralmente em época de eleição. Aquele serviço de porco que fazem quando vai chegando na época de eleição, eles parece que notam os buracos na rua, eles passam uma parte aqui, uma parte ali. Aí fica mais porcaria ainda, porque o remendo vai sair. Eu poder sair na rua e pegar o meu celular no bolso, poder sair vendo minhas mensagens, ou até mesmo trocando ideias de trabalho, enquanto eu tô me locomovendo a pé. Ou se não, por exemplo, eu saísse na minha cidade, não visse pichação nenhuma, entendeu? Tivesse uma cidade limpa, uma cidade organizada, chegasse no hospital com uma dor de garganta e sair de lá pelo menos medicado e com a certeza de que eu não tenho nada grave. E bem atendido. Então, assim, eu não veria nenhum problema de pagar imposto. Só que você já se perguntou para onde esses impostos que a gente está falando tanto, nesses últimos anos tem sido falado tanto de imposto, taxação, você tá vendo retornar de alguma forma para você? O que de fato tem melhorado na sua vida depois de pagar tanta taxação?
depois de pagar tanto imposto, o que tem adiantado? Qual que tá sendo a troca? Essa troca tá sendo justa? Porque uma coisa que eu vejo muito em rede social, quando a gente abre rede social, televisão, essas coisas, uma coisa que falam muito é o elogio com relação à saúde pública. Mas quando a gente para elogiar um hospital público, eu tenho a elogiar um hospital público da onde a gente mora em específico. Eu já fui muito bem atendida em mas já fui que nem tratada como se eu estivesse num açougue, como se eu fosse um pedaço de carne cortando, assim. Em outro, é que as pessoas não veem que é uma porcentagem pequena. Não é todos os hospitais públicos que são perfeitos, que você chega lá e tem um atendimento impecável. Então, quando a gente fala de cobrança de imposto, a gente tem que ver para onde está sendo demandado esse dinheiro. E as escolas? Eu vejo escola pública, como a gente já falou, a gente morou um bom tempo em São Paulo. A gente via muita escola pública lá tratada como se fosse pior que um presídio. Em questão de pintura, organização, professores. Eu já estudei em escola estadual aqui em São José dos Campos. Professor de escola fazendo greve por conta de salário que não vinha. Ou seja, a gente paga o imposto, o professor ele tem que ser pago. Cadê o professor sendo pago para ele estar lá dentro da sala de aula dando aula? As faculdades estão dando retorno também pro As Brasil? faculdades muitas vezes não dão retorno, ou seja, aonde que tá indo o imposto? É que nem ele falou, tudo bem cobrarem um imposto, o problema é a gente vê escolas faltando, hospitais públicos faltando. A gente teve uma época que a gente demandou muito de hospital público. Hoje, graças a Deus, Deus nos deu uma condição de vida melhor, a gente tem o plano de saúde, mas se caso o plano de saúde algum dia falhar, a gente vai ter que correr pro hospital público. Só que a gente pensa assim, poxa, o hospital público que eu de referência, muitas vezes é um hospital público que você olha lá e fala assim, Jesus. Exatamente. Tinha um hospital público em São Paulo que eu já fui, muitas vezes quando a gente chegou em São Paulo, quando a gente estava numa situação bem precária, de tipo, parecia um corredor da morte, assim, que a gente brincava, falava assim, gente, é o corredor da morte. Porque na onde a grávida passava, tava passando uma pessoa, faltando um membro, assim, uma pessoa que acabou de ser baleada, e a pessoa deitada no corredor do hospital, porque não tem leito. E se você tem um ponto que você acha... E o profissional tratando você que nem um cachorro. E se você tem um ponto que você acha que possa agregar aqui nessa conversa, qual é seu posicionamento sobre tanto esse imposto que vai surgir no aluguel, quanto na questão de impostos em geral, deixa aqui nos comentários, deixa aí a sua visão de mundo, o que você espera para onde seja gasto esse imposto. E que fique bem claro, uma coisa que eu tô falando aqui, é que tanto eu quanto ele, a gente não é contra o hospital público, contra a escola pública, contra a faculdade pública. A gente só quer que tenha serviços de qualidade. A gente só cobra o serviço de qualidade, porque a partir do momento que a gente está lá, a cada 4 anos, votando, a gente tem que cobrar um serviço de qualidade, independente de quem esteja lá no poder. Exatamente. Eu acho assim, então, cobrem. Querem cobrar imposto? Tudo bem. A gente ia debater aqui, antes que venha alguém comentar aqui embaixo, mas vocês estão comentando isso por conta de ser tal pessoa na presidência. Gente, não é isso, tá? Não é isso. Independente de quem estivesse. Eu não sou contra o SUS, eu não sou contra a faculdade pública, eu não sou contra a escola pública. Muito pelo contrário, tem muitas escola pública de super qualidade. As minhas filhas, a gente passou 5 anos morando em São Paulo. As minhas filhas sempre estudaram em escola pública porque era maravilhoso as creches que tem lá. Pelo menos a que a gente colocou, né? A gente nunca teve um problema muito assim. Mas a gente já viu questão de escola pública tá jogada ao vento. Não chega merenda, não tem professor. Ou seja, para onde está indo o imposto? Porque a gente está pagando. Isso e antes que alguém fale, mas aqui não sei o quê. Gente, a gente paga imposto sobre o alimento que a gente compra, sobre se a gente está indo no hospital, se a gente pega um remédio numa farmácia, se a gente vai no mercado, em qualquer coisa a gente está pagando imposto. E se você também trabalha... Se você vai num restaurante, está saindo imposto. Não, e se você também trabalha também de carteira assinada, você deve receber sua olerite e ver também quanto de imposto você paga por mês. Também está saindo imposto, também é um imposto retido na fonte. Então, e como a gente falou aqui, a gente não quer
entre aspas, não pagar imposto. Seria o mundo ideal, de fato. Mas a gente quer, de fato, que se a gente tá Mas se a gente tem que pagar... Se a gente tem que pagar e é um imposto caro, é algo que realmente poderia ser investido em outras coisas aqui para fortalecer e melhorias a para a nossa população. família, Não precisa ser para e tudo mim. mais. Pode ser para a população. É como eu falei, a gente não é contra o imposto. No caso, a gente é meio que contra o imposto. Mas se a gente tem que pagar, vamos, pelo menos, cobrar da onde está sendo julgado o imposto? Bom, vamos passar para a próxima notícia aqui.